a gente poderia até voltar um pouco mais atrás, mas vamos falar do ensemble microcanônico, né? Que eu dei a ideia de fazer os exemplos de novo desse capítulo. Então eu vou abrir aqui só para eu poder ver. São os exemplos dois, 3 e 4 do capítulo 4. Então nós vamos aqui para a página 39. Deixa eu diminuir um pouco a letra aqui. Eu já aumento de novo. Só pra... Aí. Então aqui, nós fizemos o exemplo 1. E aí, a ideia é seguir a nossa receita de bolo. Qual é a receita de bolo, né? Então vamos revisar qual que foi essa receita de bolo que eu chamei, né? Foi o nome que eu dei. Porque tudo que a gente for usar o ensemble microcanônico vai seguir essa ordem. Então você precisa primeiro determinar quem é o seu ensemble, ou seja, qual é o conjunto de configurações microscópicas que representa o seu sistema. Depois você precisa fazer uma conexão entre o ensemble e a distribuição de probabilidades, porque cada configuração microscópica ela tem a mesma probabilidade, ela é equiprovável, mas existem configurações que têm várias multiplicidades, né? Então várias configurações correspondem ao mesmo observável, a mesma configuração macroscópica. Então você conta aquilo como uma única probabilidade. Você precisa ficar atento a isso e fazer essa conexão com a probabilidade. E depois, por último, fazer uma conexão com a termodinâmica. Então é uma ponte. Você começa, ou melhor, pode ser uma ponte, você pode imaginar como um prédio, né, uma construção. Você precisa primeiro colocar a fundação, que é reconhecer o seu ensemble. Depois você conecta o ensemble com a estatística, ou probabilidade nesse caso. E depois você conecta a estatística com a termodinâmica. E aí você chega na física. Então, são sempre essas 3 etapas. E o objetivo dessa parte do seu aprendizado de física e estatística é reconhecer essas 3 etapas e treiná-las em diferentes contextos. Esse tem que ser o seu objetivo. Então, aqui eu fiz o paramagneto ideal, onde eu explico o que é a propriedade do paramagnetismo e reconheço que eu tenho um sólido. Então, como é que eu vou representar? Qual é meu modelo, né? Eu tenho um sólido onde cada elemento desse sólido, você pode pensar que é um núcleo ou que é um átomo inteiro,
ele é um mini magneto. Então ele tem um seu spin e seu próprio momento magnético. E que ele pode ser spin para cima e spin para baixo. Só isso. Então ele não se move. E o que eu faço é dizer, olha, cada um desses tem a mesma probabilidade de ser. Então quando eu tenho uma coisa que eu tenho uma situação, né, quando eu tenho uma situação onde eu tenho duas possibilidades com probabilidades que são complementares, ou é uma ou é outra, pode ser meio a meio, mas não precisa ser. Eu sei que essa é a distribuição binomial. Então esse é o primeiro passo. Eu reconheci o meu ensemble. A distribuição binomial é aquela n fatorial dividido por n1 fatorial vezes n2 fatorial, onde nzão é o número total de itens que eu tenho, n1 é o número desses itens, é a quantidade desses itens que está na configuração 1, e n2 é o número que está na configuração 2. E a soma de n1 com n2 tem que dar nzão. Só que aqui eu consigo representar essas coisas baseadas nas nossas aulas anteriores. Eu consigo representar essas coisas, ao invés de como número, eu consigo representar como energia. Então eu mantenho o nzão, que é o número total de átomos ou de componentes do meu sólido, né, do meu material. E E é a energia total desse sistema. Então aqui em cima eu escrevo o meu hamiltoniano. Deixa eu ver se eu consigo pôr o mouse ali. Meu mouse desapareceu momentaneamente. Voltou. Então, essa energia, então isso aqui é a energia total, é a soma do valor do campo magnético de cada átomo vezes esse sigma, que é um número. Está escrito aqui embaixo. Ele é mais ou menos 1, dependendo se o meu átomo está alinhado com o campo magnético externo, que aqui é representado por H. Então, ele é mais 1 quando é paralelo e menos 1 quando é antiparalelo. Quer dizer, então você tem um campo magnético externo. Quando o átomo está alinhado com esse campo, esse sigma vale mais 1. Quando ele está ao contrário, vale menos 1. Então, se eu tivesse metade certinho, a energia total tem que ser 0. Porque ela ficaria metade para cada lado, com sinais opostos, cancelaria. Aí eu vou lá e troco onde tem N1 e N2 aqui, eu troco por uma interpretação em função dessas energias. Com a seguinte cautela. Com a cautela de que não é uma energia qualquer. A energia tem que ser dada por essa expressão. Porque senão essa divisão aqui não dá um número inteiro. Tá bom? Mas coisas que é para manter no fundo da cabeça. No fundo, na prática não vai importar, mas é importante manter. Então esse é o passo 1. Reconhecer o seu ensemble. O que é o meu ensemble? É o conjunto de configurações estatísticas que representam o meu sistema. Então, dado um certo número de átomos e uma certa energia em joules mesmo, uma energia interna, ômega me diz quantas microconfigurações possíveis eu tenho que dá aquela mesma energia. Se eu mudar essa energia para 0,00001 ou 1 dE a mais ou a menos de energia para cada lado, isso mexe aqui embaixo, e aí eu tenho um número diferente de microconfigurações, de microalinhamentos de spin, que me dá aquela energia. E qual é a probabilidade, então? Então você tem que pensar que assim, se eu pegar essa energia e integrar ela de 0 a infinito, ou de 0 até uma energia máxima, na verdade, que aqui não é infinito, o que eu vou ter é todas as configurações possíveis. Eu vou ter o total, é um número. É um número muito grande de possibilidades, mas é um número. E aí, esse ômega de cada energia dividido por esse número total me dá a probabilidade de achar naquela configuração. É isso que isso aqui está me falando. É como se eu dissesse assim para você. Lembra daqueles exemplos que eu dei lá primeiro? Imagina que eu tenho 2 dados de 6 lados, de 6 faces. E eu quero dizer para você assim, ó, o número da face é energia e o N é 2. E eu digo assim, ó, com 2 dados, quantas possibilidades eu tenho
para jogar esses dados, tal que a soma total me dê 6. A soma dos dois dados. Aí você tem que começar a pensar. 1 e 5, 2 e 4, né? E tanto faz 1 e 5 ou 5 e 1, né, nos dois dados. Ou 2 e 4 ou 4 e 2. 3 e 3. E aí 3 e 3 não adianta. Aí a gente tem que ver. Não adianta não, mas a gente tem que ver. Em alguns casos 3 e 3 eu preciso contar 2 vezes, porque troca. Em alguns casos eu não posso contar 2 vezes. Aí vai depender da física. Vocês vão ver quando for física clássica, eu tenho que contar 2 vezes. Quando é física quântica, eu não posso contar 2 vezes, porque os átomos, os dados quânticos, né? É uma analogia, claro. Os dados quânticos, eles são indistinguíveis. Então, ter 3 e 3 não é a mesma coisa. Né? A gente vai chegar lá no futuro. Então, no fundo, vamos pensar nesse exemplo de 2 dados podendo dar até 6. Boa tarde, Vânia. Quiser ligar a câmera, fica à vontade. A gente está tirando dúvidas aqui. Eu falei, então, para dar 6, seriam, contando as trocas, né? Seriam 1 e 5, ou 5 e 1, então são 2 para esse. Depois 2 e 4, ou 4 e 2, são 2 para esse. E 3 e 3, ou 3 e 3. Então, são 6 combinações diferentes. Então, esse ômega, que é o número de estados acessíveis, é 6. O que isso significa? Que se eu der o número de dados e a soma total dos resultados como uma constante para você, eu estou te perguntando de quantas maneiras diferentes os dados, eu posso arranjar esses 2 dados que dê essa configuração total de 6. Deu 6 combinações nesse caso. Né? Se eu pedisse uma combinação mais extrema, por exemplo, se eu pedisse 12 ou 2, que é o mínimo e o máximo, só tem uma combinação possível, né, que é cair 1 em 1, ou 6 e 6 no caso do 12. Então, na verdade, quando a gente faz um gráfico, de todas as possibilidades, ele forma um tipo de gaussiana. Os resultados mais extremos, como 2, 2, os 2 dados somarem 2, ou os 2 dados somarem 6, são os mais, somarem 12, perdão, são os mais improváveis. São as probabilidades mais baixas, é o rabinho da gaussiana. Mas para os números intermediários, como por exemplo, os 2 dados somarem 5, 6, 7 ou 8, tem várias combinações possíveis que dão isso. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. A analogia é que, ao invés de número de dados de 6 faces, eu tenho N átomos que só pode ter 2 valores cada um. E eu estou somando todos. Eu chamo isso de energia. Você consegue entender isso? É uma coisa que estava na sua cabeça? Essa ligação entre as duas coisas ou não, Letícia? Mas se ainda não entendeu, eu posso explicar de outras formas. Não, entendi, mas é que aplicando isso, né, é um pouco diferente. Se puder resolver um exercício, assim, pra gente ver. Posso. Às vezes pode ser um caso clássico, assim. Não, Simples, vamos fazer o passo a passo, eu vou revisar as 3 etapas desse, e aí a gente pode fazer qualquer coisa, um dos exemplos resolvidos, para você ver, que se aplica a tudo. Eu só sempre tenho que fazer esse entendimento só. Primeiro é a probabilidade. Depois o próximo passo é fazer a conexão com a estatística. E aqui, neste caso específico, é trivial, não preciso fazer nada. Por quê? Porque cada microestado, todos têm a mesma probabilidade. Então, se eu quiser saber a probabilidade, por exemplo, se eu perguntar no caso dos 2 dados, né? Qual é a probabilidade de eu jogar os 2 dados e da soma dar 6? É só pegar o número de configurações que somadas dão 6 e dividir pelo número total de configurações possíveis. Por quê? Porque são todas iguais, todas têm a mesma probabilidade, o dado não é viciado. Aqui vai ser a mesma coisa. Qual é a probabilidade de eu pegar esse sólido cheio de átomos e a energia total dele ser 5 joules? Essa probabilidade é você pegar todas as configurações que dá 5 joules, dividido por todas as outras possíveis. Então, eu não tenho que fazer mais nada. Isso já é uma coisa, já é dada.
Em contrapartida, só para você entender quando que a gente teria que fazer alguma coisa, podia ser que eu tivesse estados de energia mais prováveis do que outros, vindo de alguma outra equação da física clássica ou da física quântica. Aí eu teria que fazer uma média ponderada desses resultados para saber. Eu teria que conectar isso com uma distribuição de probabilidade. Qual é a probabilidade de ter uma certa energia? Aqui elas são todas iguais. Tá bom? E aí o passo 3 é a conexão com a termodinâmica. Então, como que eu faço a conexão com a termodinâmica? Foi aqui que o Boltzmann, né, o gênio dele, foi imortalizado, com a equação que inclusive ficou escrita na lápide dele, está na capa do livro, essa equação, que é o entendimento de que quando você tira o logaritmo natural do número de estados acessíveis, isso daqui é proporcional à entropia. E essa constante de proporção é uma constante muito pequena que ganhou o nome dele depois, constante de Boltzmann. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar isso daqui, que eu escrevi em função de N e E, e se vocês lembrarem da termodinâmica e da revisão de termodinâmica que a gente teve há pouco tempo, que eu pedi para fazer, N e E são grandezas termodinâmicas. Quando eu faço teoria cinética dos gases, eu sei o número de componentes que eu tenho ali no gás. Aqui não é gás, mas é a mesma coisa. Então, eu posso falar que eu tenho tantos mols de gás, por exemplo. Ou eu posso falar em volume e temperatura. Se eu sei volume e eu sei temperatura, eu consigo usar uma equação de estado para calcular quantos mols de gás eu tenho ali. Então, eu sempre consigo saber isso. E E aqui está fazendo o papel do U, que é a energia interna termodinâmica. E nós usamos a letra E de propósito. Sempre que a gente estiver falando de soma das energias das microconfigurações, eu vou usar E. E quando eu fizer a ponte para a termodinâmica, eu vou usar U. Tá bom? Mas é tudo energia. Então o que eu fiz? Eu tiro o Ln dessa expressão. E aí, propriedades do Ln, né? É Ln do de cima menos Ln dos dois de baixo. E eu vou usar a aproximação de Stirling para fazer um limite de nzão indo para infinito. Então, qual que é a conexão com a termodinâmica? Eu falei que o logaritmo do número de estados acessíveis, do ômega, é proporcional à entropia. Eu arredondei a história. A verdadeira conexão com a termodinâmica está aqui embaixo. É essa equação aqui. Tá? Eu tenho que usar muita entropia na minha aula que eu tô com o Gardim. Nossa, demais. A gente usa muito, é um dos conceitos fundamentais da termodinâmica, né? É porque nós estamos gerando plasma no Trento. Uhum. E tem que calcular a entropia das partículas da colisão, chumbo com átomo, com próton, enfim. Nossa, eu tive que dar uma mergulhada de novo em alguns assuntos. Ótimo, ótimo. E é a mesma entropia, tá? Então, essa aqui é a equação que imortalizou o Boltzmann. Então, o que isso aqui está falando? Que o que você chama de entropia na termodinâmica, em função de energia interna e de volume, isso aqui é igual a uma constante que ganhou o nome dele, a constante de Boltzmann. Mas o importante é esse cara aqui, é o limite do número de partículas tendendo a infinito de 1 sobre n vezes o Ln do ômega. Então, o que eu estou fazendo? Né? O número de estados acessíveis, ele cresce com o número de partículas. Então, se eu só falar assim para você, eu tenho o ômega, que está aqui em cima. Eu tenho o ômega. Se eu aumentar o número de partículas, isso aqui é fatorial. Poxa, vai aumentar o número. Mesma coisa, se ao invés de 2 dados que somam 6, eu tenho 1000 dados que somam 6.000, o número de combinações cresce fatorialmente. Certo? Porém, olha que interessante.
Quando eu tiro o log disso, ele cresce mais devagar, né? O log sempre é uma função que cresce mais devagar. E o que o Boltzmann está me dizendo é o seguinte, é que quando você tem um sistema termodinâmico que corresponde a algo real da termodinâmica, o número de estados acessíveis não cresce de qualquer jeito. Ele cresce de uma forma que o logaritmo dele depende de n, vai com n. Ele cresce, o logaritmo do número de estados acessíveis cresce linearmente com o número de partículas. Não exponencialmente, não fatorialmente. O ômega cresce fatorialmente. Mas o logaritmo de ômega, para n's muito grandes, cresce linearmente. Então, se eu tomar o logaritmo de ômega dividido por n, isso tem que convergir. E o valor para o qual isso converge, eu chamo de entropia. Então, essa é a ponte que o Boltzmann faz. Então, vamos ver se dá certo. Eu pego aqui o ln do ômega, a gente tinha parado aqui, e eu vou usar a aproximação de Stirling, que me diz assim, que toda vez que eu tenho ln de n fatorial, para n fatorial grande, não é para qualquer valor de n fatorial, para n fatorial grande, eu posso aproximar isso para n ln de n menos n. Ok? Essa aqui é a minha aproximação. Aqui o sinal não é de aproximado, por isso que eu escrevi esse mais um termo de ordem ln de n. Eu tô jogando isso aqui fora, né? Repare que, na verdade, se você pegar esse cara aqui e expandir em série de Taylor e pegar os maiores termos, os dois primeiros maiores termos são esses. É isso que eu quero dizer, que isso aqui é o n ln de n menos n. E o próximo termo, né, de ordem menor, ele vai ter um tamanho de ordem lnn. E lnn é sempre menor do que n e menor do que n lnn. Então, para n muito grande, esse cara aqui é muito menor do que esses outros dois. E aí, esse símbolo de igual vira uma aproximação e eu jogo esse cara fora. Não consigo selecionar. Então, todo lugar que tem ln de uma coisa fatorial muito grande, eu posso trocar para n ln de n menos n. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, no ln do meu ômega, onde eu tinha aqui em cima, ó, ln de n fatorial, vai ficar n ln de n menos n. Onde eu tinha esses dois aqui, que são iguais, mas só troco o sinal, que depende da energia, mesma coisa. O meu fatorial é esse colchetes inteiro. Então vai ficar n, que é aquele colchetes, ln de n menos n. Como isso aqui está somando, você prestando atenção nos sinais direitinho, você vai ver que aparece um termo aqui que cancela com aquele. Aí a gente, lembrando que o limite que eu vou tomar lá na frente, o limite físico, é 1 sobre n vezes isso. Então eu divido tudo por n, aí todos esses n's que estão multiplicando na frente, ó, vão sumir. Aqui dentro dessa expressão e dessa, tem esse n e esse n, ó, vai sumir. E aqui, onde está E, vai virar E sobre N. E E sobre N é a densidade de energia, U. Então, virou a densidade de energia U. Ainda sobrou lugar com N, ó. Sobrou lugar com N aqui, aqui e aqui. Isso pode ser um problema a hora que eu a hora que eu tirar o meu limite. Porque ln de N cresce devagar, mas se N vai para infinito, ln de N também vai para infinito. E Boltzmann prometeu que isso aqui tem que convergir se é um sistema físico. Então aqui eu pego essas duas expressões aqui e trabalho um pouco mais com elas, né? ln do que está aqui dentro. Eu expandi, separei, formo esses dois termos. E aí eu substituo lá de volta. O mesmo slide, ó, mesma coisa. Eu substituí lá de volta essas duas expressões, em verde e amarelo. E aí eu posso pegar, eu faço a distributiva aqui, ó. Isso aqui é 1 vezes esse aqui é meio vezes 1 vezes ln de n, meio vezes 1 vezes ln de n. Quando eu faço essa distributiva, meio mais meio dá 1 ln de n negativo, que está aqui em rosa. E esse ln de n negativo vai cancelar com aquele que estava sozinho ali fora.
E aí, quando eu faço isso, não sobrou mais nada com N explícito. Todos os N's ou cancelaram ou foram absorvidos nessa densidade aqui. Ok? Então, eu cheguei nessa expressão. Não tem mais N em lugar nenhum. Como não tem mais N em lugar nenhum, se eu faço N para infinito, o que acontece? A única coisa que deveria mudar é o U. Mas, como a energia aumenta e o N também, a densidade é constante. Então, o U, eu não preciso me preocupar. Aí, a hora que isso aqui vira uma mera formalidade. A hora que eu escrevo que a entropia é esse limite aqui, esse limite de N para infinito, é simplesmente a expressão de cima, que não tinha mais N nenhum. Tá vendo? A única coisa que eu fiz aqui foi desprezar essa constante aqui, momentaneamente. Ok? Porque afinal, tudo isso daqui é ln de n, tudo isso aqui cresce, então não faz diferença essa constante. Até porque, gente, a gente não viu isso aqui ainda, mas pela terceira lei da termodinâmica, a entropia tem que ser zero no zero absoluto. Então, quando U é zero, que a energia interna total é zero, ou zero absoluto, a entropia tem que ser zero. E você precisa forçar isso. Isso é uma lei da termodinâmica, um princípio, você precisa forçar. Então, acaba que esse ln de 2, você acaba recalculando ele mesmo para garantir que a terceira lei dê certo. Então, eu não preciso me preocupar com essa constante. E tá aqui, isso aqui é entropia. É estranho? É difícil de entender? Com certeza. Mas é porque o meu problema é um problema diferente. Né? Super estranho. Mas a briga com a entropia é tipo antiga, né? Eu lembro quando eu fiz termodinâmica. É difícil explicar, é difícil entender. Exato. Mas agora a gente tem uma âncora mental. Eu quero que vocês desenvolvam esse ponto de referência, essa âncora. Quando falar em entropia, das várias interpretações, quando você tiver em dúvida, você sempre pode recorrer a essa da física estatística. Que é assim, o que é entropia? A entropia é uma medida do número de estados que o sistema tem acesso se eu fixar as condições externas dele, macroscópicas. Então, se eu fixar aqui o número de partículas e a energia constante, de quantas formas diferentes eu posso configurar esse sistema microscopicamente que dê o mesmo resultado? Que eu veja o sistema macroscópico igual, idêntico. Isso é entropia. Essa medida é a medida da entropia. Então, entropia grande significa um sistema que tem inúmeras configurações microscópicas para a mesma configuração macroscópica. Entropia pequena significa um sistema onde eu tenho poucas configurações microscópicas para uma única macroscópica. É isso que significa. Me explica de novo a primeira ideia sua, geral. Tá. Entropia grande, um sistema com grande entropia, com altíssima entropia. Significa assim, pega o que você conhece do sistema, pega as quantidades termodinâmicas, energia, temperatura, volume, número de partículas, o que quer que seja, pega as suas variáveis termodinâmicas. De quantas formas diferentes você pode organizar os componentes microscópicos para dar esses mesmos valores macroscópicos. Certo? Quanto maior esse número, maior a entropia. Então a entropia é uma medida de quantas configurações microscópicas resultam no mesmo sistema macroscópico visível para a gente. Eu poderia falar que a quantidade de desordem? Não. As pessoas usam muito isso. E eu também uso em conversas informais, mas aqui eu evito usar. Porque a gente precisa definir o que é desordem. Se você disser para mim que você considera que desordem é essa coleção, por exemplo, esse número de combinações diferentes possíveis para a mesma energia, aí eu vou te dar razão. É uma medida da desordem. Né? Sim. Mas é mais do que isso. É uma medida, se você fosse usar essa analogia da desordem,
é uma medida do potencial de desordem. E eu explico. Eu explico. Se eu digo pra você assim, fala assim, Vânia, seu quarto está uma bagunça. Vai lá e arruma. Sem entrar no quarto, a palavra bagunça, ela é minha medida macroscópica. Ela é a minha informação termodinâmica. Meu quarto está bagunçado. De quantas maneiras diferentes o meu quarto pode estar bagunçado? Vixe, praticamente infinitas. Sim. Certo? Ok. Então, a entropia é essa medida. É o potencial de quantas formas diferentes o sistema pode estar dado aquela informação que eu te dei. Eu te dei uma informação. Bagunçado. Quantas configurações do seu quarto representariam bagunçado? Quase infinitas. Inúmeras. Mas se eu falasse assim pra você, Vânia, seu quarto está impecavelmente arrumado e organizado, com tudo em ordem alfabética, suas roupas guardadas na sequência de cores do arco-íris. Um toque. Tá, você é aquela pessoa com toque que foi lá e arrumou tudo, né? Sim. De quantas maneiras assim. o seu quarto está... Você é assim, então? De quantas maneiras o seu quarto pode estar organizado à la Vânia? Praticamente uma só, pouquíssimas. Sim. Porque qualquer coisa diferente você não chamaria de organização. Exato. Então uma a coisa entropia fora baixa. já está fora. A entropia baixa porque o número de configurações diferentes que correspondem à palavra organizado pela Vânia é pequena. Sim. Tá bom? Ficou bem claro. Então essa é a ideia de entropia. Não é uma medida de desordem só. Essa frase tá incompleta. Ela não tá errada, mas ela tá muito incompleta. É uma medida de quantas formas aquilo pode estar desorganizado. É porque eu penso pelo meu trabalho aqui, que inclusive eu não estava conseguindo rodar a colisão do cobre. Eu não estava conseguindo rodar justamente a entropia. Ela estava ficando a mesma desordem para qualquer ponto de colisão. Porque eu gerei 100 eventos e a cada uma que eu puxo, eu vejo o plasma de formas diferentes ali, centralizado ou não. Só que na hora que eu vou rodar, ele não compila o meu entropia. Então eu devo estar fazendo, devo não, com certeza. Eu estou fazendo pelo Python. Acho que eu não estou conseguindo puxar direito. Aí eu falo, mas cadê minha desordem? Não pode ser só desse jeito. Então, quando eu falo desordem... Tem que ver o seu sistema. É porque sempre a cada evento é uma função diferente, é uma ideia diferente de entropia, né? Não, então, aí é que tá. A ideia é a mesma. Não, eu digo... Mas a equação pode ser diferente, mas ela vem da mesma ideia. É a posição que ela se encontra, é a variável dessa desordem. Tá bom. Ok. Então agora, qual que é o próximo passo? Ó, a Letícia estava aqui desde o começo, a receita de bolo que a gente conversou lá. São 3 passos. Ensemble, estatístico, conexão com a termodinâmica. Agora que eu tenho a entropia, que é o terceiro e último passo, eu faço o que eu quiser. O que vocês querem calcular? Quer calcular a temperatura desse sistema? É só lembrar que na termodinâmica, 1 sobre a temperatura, que nós chamamos isso aqui de parâmetro termodinâmico, 1 sobre a temperatura é a variação, é a medida de quanto que a entropia varia com a energia interna. Isso aqui vale tanto para S grande e U grande, que seria entropia e energia, tanto para isso quanto para S pequeno e U pequeno, que é densidade de energia e densidade de entropia. Então, se eu derivo essa expressão de cima com relação ao Uzinho, eu cancelo um monte de coisa, né? E eu chego nessa expressão aqui, para 1 sobre T, que eu consigo usar uma expressão para a tangente hiperbólica que aparece aqui, né? Eu reconheço aqui como tangente hiperbólica, e eu descrevo que 1 sobre T, temperatura absoluta, pode ser escrito dessa forma aqui. Então é uma constante tangente hiperbólica inversa de U sobre μ0h. E se aqui é tangente hiperbólica inversa, quer dizer que eu posso passar tudo para o outro lado. Posso pegar a função, a inversa da inversa. E aí eu escrevo que a energia interna em função da temperatura é essa expressão aqui. E essa expressão é super importante
Porque o primeiro a calcular a expressão foi o Einstein. Isso aqui ganhou um nome de sólido de Einstein. Porque com isso daqui a gente pode, pela primeira vez na história da ciência, calcular o calor específico. Porque o que é calor específico? É a variação da energia interna com a temperatura. Então, se eu derivar isso aqui com relação à temperatura de novo, eu tenho o calor específico de um sólido, previsto teoricamente. Até 1900, a gente media isso em laboratório. Você não tinha um modelo atomístico. Você tinha o átomo, você tinha um modelo atomístico, mas você não tinha um modelo atomístico para o seu sólido, que descrevia aquilo. Então, aqui eu dou umas dicas, né, de como que se faz isso. Então, você pode pegar essa expressão, volta lá na definição de energia e lembra que quando a gente soma, essa energia ela tem uma parte dos átomos apontando para um lado, paralelo ao campo magnético, o outro está antiparalelo. E aí eu introduzo o conceito de magnetização, que é uma coisa que vem lá da física de estado sólido. Então agora eu estou saindo da física estatística. Estou saindo. Acabou a física estatística. Eu estou aplicando. Então eu vou lá, eu chamo isso aqui de magnetização. E eu posso dizer então que a minha energia, ela tem sempre essa cara aqui, ó. Menos o campo externo vezes a magnetização. E quando eu comparo essa definição com essa expressão aqui em cima, então eu encontro que a magnetização tem essa carinha aqui. E daqui eu tiro conceitos como susceptibilidade magnética. Né? E dá uma olhada. Aqui aparece uma coisa nova para vocês. Se eu fizer um gráfico da entropia em função da energia, então eu estou fazendo o gráfico daquele S de U que a gente calculou lá em cima, que é essa expressão aqui. Tá? Fiz o gráfico dessa expressão aqui. Certo? E aí, a unidade aqui é μh. Então, eu vou de menos 1 a mais 1. Minha densidade de energia, que é a energia média por átomo, ou meus átomos estão todos paralelos, e a minha energia média é menos μh, ou meus átomos estão todos antiparalelos, e aí minha energia média é mais μh. E depois tem qualquer coisa no meio. Incluindo quando está certinho metade para cada lado, que a minha energia é zero. E, portanto, minha entropia também é zero. Né? Lembrando que eu joguei aquele Ln de 2 fora para fazer isso aqui dar certo. Por causa da terceira lei da termodinâmica. E aí, quando eu estou olhando só para a entropia, você fala, ok, essa energia aqui, ó, ela é positiva e negativa. Tudo bem, porque eu estou medindo ela com relação a um campo externo. Então, eu tenho energia a mais que o campo externo, ou eu tenho energia a menos. Estou devendo energia para o campo externo. Certo? Energia potencial, gente. Energia potencial ela é negativa quando eu estou devendo, né, para alguém. Quando eu estou numa situação de ligação com alguma energia externa. Então, não tem problema nenhum essa energia ser negativa. Mas aí a gente cai numa coisa interessante. É que essas duas regiões, quando eu comparo com essa outra expressão daqui de cima, com a U de T, repare que tem um sinal de menos aqui. Então, essas duas expressões correspondem à temperatura com sinal diferente. E, na verdade, a temperatura positiva ela é aquela onde meus átomos, a maioria dos meus átomos está alinhado paralelamente com o campo externo, que é a configuração de menor energia. Se ele já está alinhado com o campo externo, ele está na posição mais estável, ele não quer sair dali. Lembra, eletromagnetismo básico. Se eu tenho um magneto alinhado com o campo externo e eu tiro ele, a tendência dele é voltar para aquele alinhamento. Se eu tenho ele oposto ao campo externo, né, um para cada lado, ele está em equilíbrio instável. Se eu der um totó no meu magneto, ele vira para alinhar. Ele fica aqui mais instavelmente. Então, é a situação de maior energia, de energia instável. E o que isso aqui está me dizendo é o seguinte, que a configuração de eu tenho mais átomos na energia estável corresponde a temperaturas positivas.
E o outro lado corresponde a temperaturas negativas. E assim, eu estou falando de temperatura Kelvin aqui. E esse gráfico é feito para causar um susto mesmo. Por isso que eu coloquei esse memezinho do bichinho aqui, do Muppet, que fica olhando para você com cara de desconfiado. Mas é assim mesmo. Veja bem, o que sempre disseram para vocês é verdade. Não existe zero absoluto. Então, a configuração de zero aqui em cima, ela é praticamente impossível de ser atingida, até porque esse sólido aqui está muito ideal, é o equivalente do gás ideal para um sólido, para um magneto, né, ideal. Tanto é que chama paramagneto ideal. E quando eu começo a colocar efeitos reais aqui, eu não vejo isso aqui, eu não consigo atingir o zero absoluto. Mas ninguém nunca falou para vocês que não podia existir temperatura negativa em Kelvin. Alguém já falou para vocês que não podia existir temperatura negativa em Kelvin? Porque pode. Não, até porque chega ao zero absoluto, né? Porque o que a gente pensa? A gente pensa assim, ó, eu tenho um corpo que tem temperatura, vamos chamar ele de corpo quente, e eu vou drenando a energia dele, a temperatura vai baixando, vai baixando, vai baixando, e o zero, eu nunca atinjo o zero, então, por consequência lógica, eu também não tenho negativo. Certo? É isso que a gente pensa. Mas a gente está pensando isso do ponto de vista termodinâmico, está pensando em fazer trabalho nessa máquina, está pensando em extrair calor disso, e aí realmente você nunca vai passar do zero. Mas tem outras formas, agora que eu tenho um entendimento atômico disso aqui, eu tenho outras formas de lidar com esse sólido. Eu posso, por exemplo, usando um laser com a frequência correta, pegar cada um desses átomos e virar eles ao contrário, e colocar eles na posição antiparalelo, até que eu tenha mais deles contrário ao campo do que paralelo ao campo. E quando eu fizer isso, eu vou ter temperatura Kelvin negativa. Então, eu não cheguei lá por um processo termodinâmico. Eu cheguei lá por um processo eletromagnético. Mas eu cheguei. E isso foi previsto pela física estatística por muito tempo. Ah, esse eletromagnético. Isso foi previsto por muito tempo. Mas em 2015 foi feito pela primeira vez. Se vocês colocarem no Google, pela primeira vez alguém foi lá com um laser e conseguiu alinhar e medir isso aqui. Então é até recente pra gente. Como foi o experimento? Eu acho que foi... Eu acho que não foi com um sólido. Eu vou estar gravando, então eu vou correr risco de falar besteira. Eu não vou abrir o artigo aqui. Mas eu acho que como muitas coisas que se fazem com laser e entrelaçamento quântico, eu acho que foi com uma nuvem de rubídio, que você consegue esfriar ela até bem perto do zero absoluto, e aí ele vai lá com o laser e põe o campo externo e vai virando o spin dos átomos da nuvem um por um, até atingir esse estado. Entendi. Mas põe no Google, é um artigo que ficou muito famoso, vocês vão achar muito fácil. Ele tem em Open Access, vocês vão conseguir achar ele. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó. Nós temos essa noção de quente e frio com temperatura, né? Então, tenho dois corpos. Um com temperatura maior, por exemplo, 100 Kelvin e o outro 50 Kelvin. Quando eu coloco os dois juntos, eu digo que o corpo mais quente, usando a linguagem popular, é aquele que vai doar energia para o mais frio. Então, o de 100 Kelvin vai doar energia para o de 50 Kelvin, até a temperatura dos dois igualar. Não é assim? Em termos termodinâmicos? Certo? Sim. Ok. Acompanhe meu raciocínio. Mas quando a gente pensa em reta numérica, números reais, o número negativo é sempre menor do que o positivo. Então, se eu posso montar um sistema assim, imagina que eu tenho um sólido desse com temperatura positiva, 10 Kelvin. E eu tenho um outro com temperatura negativa, menos 10 Kelvin. Se eu coloco os dois um em contato com o outro, quem é mais quente? Ou seja, para que lado a energia vai? A energia vai do de 10 positivo para o 10 negativo, ou do de 10 negativo para o 10 positivo?
O negativo rouba do positivo. Porque ele tá... Não tô conseguindo nem fazer conta. Negativo com positivo. Será que vai, Do negativo com positivo. uma vez que você coloca... É do negativo pro positivo. Uma vez que você coloca algo quente na geladeira, Não, mas acho ao contrário? que... termodinamicamente, né? É isso que você falou. Quando você coloca um corpo de temperatura maior e o menor, o calor vai do maior para o menor. O calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok. Então, se eu coloco um sólido desses de Einstein com... Aliás, eu estou falando sólido de Einstein, mas o sólido de Einstein é um pouquinho diferente. É um caso específico do paramagneto ideal, mas é o sólido de Einstein, disfarçado. Se eu coloco um desses com temperatura 10 Kelvin positivo e outro com temperatura menos 10 Kelvin positivo em contato um com o outro, para que lado a energia vai? Do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo? A resposta foi dada hoje. Está na discussão que a gente está fazendo. Não está nas equações. Pode ser assim? Hã? Como? Pode ser igual? Não pode ser igual. Não pode ser igual a troca? Não, ó. Não pode. Isso aqui não é um muro. Não pode ficar em cima do muro. Tem que escolher. Entendi. Ó, Então ainda vou do negativo pro positivo. do negativo para o positivo, por quê? Eu acho. A resposta foi dada. Eu expliquei agora, tem 3 minutos Então, atrás. exatamente, justamente por conta desse positivo de maior temperatura, mais energia ali dentro, mais energia cinética, mais movimentação das partículas. Mas é isso? O de temperatura positiva é o que tem mais energia? Não de mais energia, mas energia interna. Ah, já me enrolei toda. Quando nós Mas estamos eu ainda falando não sei de eu outros não consigo explicar, mas eu não fico nessa. Ó, antes de eu dar a resposta, Letícia, você tem uma opinião? Não consigo concluir nada. Café, ó. Café. Ó. Qual dos dois aqui, positivo ou negativo, qual dos dois tem energia sobrando? Qual dos dois de fato tem maior energia? Vamos lembrar. O de temperatura positiva é aquele onde os magnetos estão alinhados com o campo. Eles já estão na configuração estável. Eles não querem sair. Se eu perturbar eles, igual uma agulha de bússola que já está apontando para o norte, se eu perturbo eles, eles voltam. É ali que eles querem ficar. O outro caso é o antiparalelo. É quando eu pego a minha bússola, meu magneto, e faço trabalho nele, eu faço um torque até ele girar completamente ao contrário, e eu deixo ele aqui antiparalelo. Ele tem mais energia nessa posição. Ele tem mais energia porque eu fiz trabalho para trazer ele até aqui. Ele tem mais energia porque eu sei que se ele ficar aqui, essa posição é instável, daqui a pouco ele vai sozinho inverter para o outro lado e liberar essa energia potencial de alguma forma. Então, essa configuração antiparalela, ela tem energia potencial. Você, Vânia, falou direitinho a explicação de quem tem mais energia e menos, mas você só falou de cinética, e aqui nós estamos falando só de potencial. Os átomos estão todos parados. E esse que é o ponto. A única energia desse sistema é potencial. Entendi. E energia potencial pode ser positiva ou negativa. Então, qual deles é mais quente? Aquele que tem mais energia. E Positivo. qual tem mais energia? O que tem temperatura negativa. Ah, nossa. O cérebro da Letícia fundiu agora. Eu ouvi... Pera lá. Eu só Na ouvi verdade, eu acho que foi a primeira coisa que eu entendi. Que é o que tem negativo. Ótimo que você entendeu. Então, se eu pegar, olha a ideia. Se eu pegar um quadradinho desse material, ok? Vamos supor que a temperatura dele seja menos qualquer coisa. Vamos pôr menos 10 Kelvin. Um pouquinho para baixo do negativo, menos 10. E eu levar ele lá em contato com o Sol, que está a 5.000 Kelvin na superfície, a primeira coisa que vai acontecer é que esse quadradinho vai doar calor para o Sol. Porque qualquer temperatura Kelvin negativa
é infinitamente mais quente do que qualquer positiva. Primeiro ela vai dar calor pro Sol. Quando ela chegar no zero, aí sim ela começa a puxar calor de volta pro Sol até igualar em algum lugar. Agora eu entendi. Tá bom? Então, temperaturas Kelvin negativas representam o quê? Representam energias potenciais que precisam ser liberadas. Então, quando eu tenho um sistema com temperatura Kelvin negativa, ele é mais quente, ele é não só mais quente, ele é infinitamente mais quente do que qualquer valor positivo. Ele sempre vai primeiro dar energia para quem está com temperatura positiva. Por quê? Porque ele tem mais. O negativo da temperatura é um efeito da física estatística. No fundo, ele tem mais energia do que qualquer outro sistema. Ele tem energia potencial guardada para liberar. E aí, quando ele libera essa energia potencial, aí ele começa a receber de volta na forma de energia cinética. Aí a temperatura cresce positivamente. Legal? Certo, sim. Eu vou colocar o Sim. artigo de 2015 lá para vocês verem depois. Tá ótimo. Então eu faço essa discussão aqui, ó, para que lado que vai a energia, né? E eu explico que a forma da gente corrigir isso é parar de falar de temperatura. Em física e estatística, nós falamos de parâmetro termodinâmico, que é o beta. Então, beta é 1 sobre kBt. Ou seja, beta é direto, quando eu pego ds du, 1 sobre kb ds du, é o beta. E aí, se vocês olharem aqui, ó, o que era uma escala de temperatura Kelvin, né? Eu fiz aqui, ó, do frio para o quente, entre muitas aspas, tá? Eu começo todas as positivas primeiro, então o mais frio de todos seria o 0 Kelvin, vamos pensar assim, né? E aí, que o 0 Kelvin, ele recebe calor de todas as configurações, positivas ou negativas. E conforme eu vou aumentando nessa escala, eu vou até o infinito positivo, depois eu tenho todas as negativas, começando do infinito negativo, voltando até o zero pela esquerda. O que isso aqui me indica? Me indica que eu estou interpretando a temperatura da forma errada. Se eu pego 1 sobre isso, eu corrijo. Aí o beta varia continuamente de mais infinito para menos infinito, ou de menos para mais, né, como você quiser. E alguns autores chamam isso de frieza do sistema. Porque ele está falando, ó, beta mais infinito é mais quente. E beta menos infinito é o mais frio. Então agora ficou correto. Certo? Agora, olhando para o beta, eu consigo saber para que lado o calor flui depois. Travou para mim aqui, você poderia repetir o beta mais infinito? Ó, pega essa escala de temperatura aqui, que está aqui em cima. Eu comecei do mais frio de todos e fui até o mais quente. O mais quente é o valor mais próximo que você conseguir pensar de 0 Kelvin, só que negativo. Então você está tendendo a zero pelos negativos, tá bom? E os valores mais frios, você está tendendo a zero pelos positivos, ok? Toma 1 sobre isso. Então quando você toma 1 sobre isso, o mais frio de todos passa a ser 1 sobre 0 pela direita, que é mais infinito. E o mais quente de todos, que era 1 sobre 0, que era 0 pela esquerda, passa a ser menos infinito. Então aqui você tem o mais frio de todos, certo? E aqui você tem o mais quente de todos, certo? E 0 é só o meio dessa escala. Tô sentindo que eu não sei termodinâmica. Mas isso aqui é novo para vocês. Não, eu tô sentindo que termodinâmica sempre foi um terror. Sempre foi, gente. Sempre foi. Termodinâmica é um terror para todo mundo. Exatamente. Uma vez, o meu concurso foi explicar ciclo de Carnot. Eu falei, gente, como assim? No concurso... O meu também foi termodinâmica para entrar aqui na Unifal, sabia? O meu foi equações de estado reais. Equação de Van der Waals e equações de Nossa, estado eu já reais. nem faria. Desmaiava lá na sala. Gustavo, na ETEC você faz uma prova
escrita, e se você passa essa primeira fase, você vai para uma aula dinâmica de 20 minutos, e lá eles fazem perguntas. E lá eles sorteiam 3 temas. Um dos temas era eletricidade básica, leis de Newton e ciclo de Carnot. Qual que eu caí? Ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, mas foi bom, passei. Não, aqui na Unifal, a gente... Você sorteia um tema para todo mundo igual primeiro, que é a prova escrita. O meu caiu equações de Maxwell. Aí quem passa, que na verdade é uma dissertação. Você tem... Como que é essa dissertação? Te dá o papel, te dá um folha de almaço, uma caneta. Mas é tipo o que a gente souber, assim, não é um estilo redação. Não, é o que você souber. Você pode fazer... Eu fiz tipo um livro, eu fui escrevendo com palavras e destrinchando as equações no meio. Fui dando uma aula, como se eu estivesse planejando uma aula. Entendi. E é sem consulta, mas assim, você pode consultar depois que sorteou o tema. Você pode... depois que sorteou o tema, você pode ler o que você quiser. É que eu vi um concurso, aí tava essa coisa dissertativa aberta assim, eu não sabia direito como, o que era, assim, mas não pode consultar nada não. Não, esse daí você tá ali, tem gente que vai com mala de livro. Pode levar livro? Eu vou chegar com uma mala de livro também. Pode levar a mala. Aí, sorteou o tema, você tem até 1 hora para ler o que você quiser. Depois você precisa guardar tudo e pegar só o papel e caneta. Só que nessa 1 hora você não pode tomar nota. De nada. E depois você pega o livro. Aí, passando essa fase, foi a prova de didática. E você tem que dar uma aula de 1 hora. 1 hora? Ô, louco, hora. achei 20 minutos. Bom, se bem que é mais tempo, né? Acho que 20 minutos é tão pouco tempo para você explicar toda a parte pedagógica, com exercício, alguma coisa assim. Não, né? mas aí eu fui, dei a aula, fiz com exemplo, você entrega, levei material suplementar para os estudantes, que eram a banca. Quantos na banca? 3 também? 5. O meu era 3. Não, 5. Não é fácil, né? Então, e aí eu chego à conclusão que termodinâmica é um terror desde sempre. Aí eu coloquei aqui uma substância com temperatura negativa não é mais fria que o zero absoluto. Ela é mais quente que o infinito. É isso que vocês têm que lembrar. Gostei da fala. Tá bom? Bizarro, eu sei. Mas corresponde à física. Então vamos dar uma olhada rapidinho em como a gente faria a mesma coisa para os outros exemplos. Porque esse aqui é o exemplo 1 do capítulo. Tá até aqui o gráfico, tá vendo? Então, o exemplo 2 é o sólido de Einstein. Eu fiquei chamando isso aqui o tempo inteiro de sólido de Einstein, mas na verdade, o paramagneto ideal, ele mede a energia de acordo com o campo magnético, com relação a um campo magnético externo. E o Einstein fez isso de uma forma genérica. Ele falou assim, imagine que cada átomo tem uma certa energia. E na verdade, ele colocou como múltiplos do oscilador harmônico. Então, você vai lá e tanto faz. Se colocar como múltiplo de oscilador harmônico, só diz que você está medindo energia com frequência. Mas você pode chamar de E de energia 1, energia 2, tá? Então, eu tenho a minha... Quem que é a energia total do meu sistema, né? Ela é M átomos. Tá aqui, ó. Eu tenho Nzão osciladores. Osciladores quânticos. Então, a energia do oscilador quântico é HNI. E quem que é... Vamos lembrar um pouco de física quântica, né? Como que é um oscilador harmônico quântico? Imagina, é um poço de potencial parabólico. Imagina que eu tenho uma única partícula nesse poço. Então, a energia dela é o nível que eu tô, começando em 1, certo? Então, é o nível que eu tô. Na verdade, acho que pode começar em 0. Eu acho que
Porque é 1 mais meio, começa em 0. Isso, começa em 0. Então, eu começo em 0, então é o nível que eu tô, vezes HNi, ou nesse caso H cortado ômega, porque está em unidades angulares, mais meio. Então é N mais meio. N é o nível que eu tô, mais meia unidade, que multiplica essa energia fundamental, esse quanta de energia, que é HNi ou H cortado ômega. E aí aqui ele está dizendo assim, eu tenho Nzão osciladores, cada um no seu posto de potencial. E cada um deles pode estar em níveis diferentes. Então, por isso que forma essa equação 31. Eu tenho o número, a soma de todos os estados, Mzão, e aqui esse meio é aquele porque é o número de estado mais meio, essa constante que é igual para todo mundo. Eu sugiro que vocês peguem o Griffiths ou qualquer livro de quântica básica para lembrar como que é a equação. Tá bom? Então, primeiro passo da receita de bolo. Identificar o ensemble. Qual que é o ensemble aqui? Mesma coisa de sempre. Eu vou lá e vou pegar quantos eu tenho em cada nível. Então, ó, tá falando aqui, ó, o problema estatístico se resume à contagem do número de possibilidades para distribuir M quanta de energia entre N osciladores, né? Então, essa contagem ela é feita como a gente vem fazendo sempre. Distribuição binomial. Tá? É combinatória. Isso aqui é só análise combinatória. Então, aqui em cima eu deveria ser Nzão, né, o número total, dividido por N1 e N2, que são os estados, mas ele já fez aqui a particularização para essa física, onde eu escrevo tudo que está aqui em cima. De novo, aonde que está isso aqui, gente? Está lá em cima. Isso aqui não caiu do nada no livro. Se você vier lendo o livro parte por parte, isso aqui está lá no capítulo 2, se eu não me engano. No capítulo 2 ele faz várias dessas breves introduções a vários... É uma sequência. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. A gente está na página 98, né? Para eu poder voltar depois. Olha aqui atrás. Aqui é o capítulo 1 ainda. Aí, tá acabando aqui. Certo? E no capítulo 2, olha o que ele fez. Ó, um sistema onde o meu hamiltoniano, a energia, né, quântica, é a soma de todos os estados. Aí ele dá o exemplo com spin. Ele faz a revisão de quântica para vocês, ó. Tá tudo aqui o que precisava para resolver o exemplo 1 que a gente viu na aula aqui. E olha qual que é o próximo. Olha aqui a energia do oscilador harmônico. N mais meio de H cortado ômega. Eu achei que eu não tava com dúvida porque eu não tinha entendido. Isso parte. Então, é porque o jeito que ele faz o livro é um jeito diferente. Ele fala assim, ó, eu vou abordar 4 exemplos, 3 ou 4, são 4 exemplos, repetidamente. Então, ele aborda esses mesmos 4 exemplos em vários capítulos e vai progredindo em nível de dificuldade com eles. É isso que ele faz. Então, ele começou aqui. Ele fez uma revisão das 4 coisas. Então, ele mostra, ó, se eu tivesse só 2, como que eu escrevo energia? Fica assim, né? Ó, se eu tenho N agora, como que fica? Aí ele chega naquela equação, ó. Como que forma as combinações possíveis? Isso aqui é análogo a você ter... Ó, o problema combinatório é análogo a distribuir M bolas idênticas dentro de N caixas, que cai nessa distribuição aqui, ó, que chega naquela equação que ele já estava usando lá na página 98. Então não é que caiu do céu, é que ele já fez a explicação. E aí você já vê qual que vai ser o próximo exemplo. Vai ser partícula na caixa. Então vamos voltar lá na página 98. Só para vocês saberem que isso aqui está lá no capítulo 2. Ó. Então qual que é a conexão com a termodinâmica? Tirar o Ln disso. Então fica Ln do de cima menos Ln dos de baixo.
Aí ele já aplicou, ele já fez as duas coisas. Ele tirou o ln e já fez a aproximação de Stirling. Então, cada um dos ln's de fatorial ficou n, ln de n menos n. Ele já fez todos os passos aqui. Por isso que é meio complicado. Pega isso aqui e faz passo a passo vocês. Pega essa equação 32, tira o ln, depois aplica Stirling. Você tem que chegar nisso. Depois nós vamos fazer o limite. Limite onde n vai para infinito, mantendo e sobre n constante, que é o limite dessa expressão aqui. E quando você faz isso, você chega nessa expressãozinha aqui de baixo. Ok? Então, isso, olha como é parecido. Vou voltar aqui em cima. Ó. A do paramagnético ideal, como que era. Então, aqui, ó. Esse é o análogo dessa. Tá? Você vê claramente essa estrutura onde você tem... Aqui o KBT podia estar... O KB, perdão, podia estar em evidência dos dois, igual esse aqui. Tá? Mas você vê essa estrutura onde você tem a densidade de energia medida com relação a uma energia fundamental, que nesse caso aqui é H cortado ômega. Aqui era a densidade de energia medida em relação a uma energia fundamental, que era a energia do alinhamento magnético, a energia potencial magnética. Aqui você tem um referencial. Essa energia está sendo medida com referência a quem? Nesse caso aqui é o estado fundamental, que é meio quanta, meio de H cortado ômega. Nesse caso aqui, há esse 1 menos, ou 1 mais. Tá vendo? Você está medindo com relação àquele zero. Então é a forma como aparece na equação isso. Então sempre, nos dois casos tem essa carinha. Um é caso específico do outro. A verdade é que a gente podia ter resolvido isso aqui uma vez só. Lá no começo, eu podia ter falado que o meu hamiltoniano era... E tem um exercício que vai fazer isso, então eu estou queimando largada aqui. Eu podia ter falado que a minha energia era simplesmente somatório de epsilon n, onde epsilon é a energia de cada partícula. E ela é discreta. Ela pode ter vários valores, mas eu não sei qual que é. Eu chegaria numa expressão com essa mesma cara, e aí eu diria assim, ó, no paramagnético ideal, essa energia depende do spin, do alinhamento do spin. E aí eu chego nisso. No sólido de Einstein, essa energia depende do oscilador harmônico, e eu chego nisso. Então são problemas irmãozinhos, um do outro. Então eu vou lá e faço de novo, ó, agora é a termodinâmica. 1 sobre a temperatura ou o beta, certo? Beta é ds du. Deveria ser 1 sobre kb ds du. E aí eu chego nessa expressão aqui. Eu isolo o U de novo em relação a T e eu tenho energia interna em função da temperatura. E você vê que tem uma carinha muito característica. Tem uma distribuição uma distribuição conhecida da física aqui. Então o que isso aqui está me dizendo? Que para baixas temperaturas, né, porque isso aqui vale quando eu ignoro o movimento, lembra? Aqui a gente está falando só do movimento vibratório quântico, então eu tenho que estar com baixos estados de energia para isso daqui valer. Eu tenho que a minha energia interna é uma constante, mais esse termo que é 1 sobre essa exponencial aqui, onde eu estou comparando a energia, o quanta de energia, com a energia média, que é KBT. E daqui o que eu faço? Se eu derivar isso aqui com relação à temperatura de novo, primeiro eu derivei S com relação a U. Agora eu derivo U com relação a T. Olha o que acontece, eu tiro o calor específico do sólido. E isso aqui é verificado experimentalmente. Tá? Então isso aqui é a lei de Dulong-Petit. Tem esta cara aqui. Então ele tem essa... para baixas temperaturas, ele cresce com T ao cubo. Depois ele assume um valor assintótico. Ok? Então quando vocês escutam falar
Anno Mirabilis, 1905, que depois o Einstein ganhou o prêmio Nobel dele não pela relatividade, mas pelo conjunto da obra, de tudo que ele fez, essa demonstração do calor específico, isso aqui foi ele que fez. Foi uma das coisas que entrou naquele ano, calor específico dos sólidos. Depois, o que seria o exemplo 3? Mesma coisa, só que esquece oscilador harmônico. Eu não sei qual é a energia da minha partícula. Eu sei que minha partícula pode ter 2 níveis de energia possível. Então, é mais parecido com esse problema aqui, onde eu podia ter uma energia para baixo ou para cima, correspondente a spin para baixo e para cima. Só que em vez de dar valor para elas, como μh, mais μh e menos μh, eu vou chamar de E1 e E2. Simples assim. Então, mesma coisa, você vai lá, pega o fator combinatório, que a gente usa para nossas distribuições, escreve a energia como sendo esse epsilon, e aí eu tenho quantas que estão no nível 1, quantas que estão no nível 2, e na verdade eu acho que aqui ele faz melhor do que isso. Ele fala que não é E1 e E2, é 0 e E. Minha partícula só pode ter 2 energias, 0 e E. Só. Então ou ela não tem energia ou ela tem E de energia. E você escreve essa combinação em função das energias. E repete tudo. Ln, aproximação de Stirling, fez os dois na mesma passagem, vocês podem fazer um de cada vez. Limite termodinâmico, então limite de 1 sobre n disso aqui, com n tendendo a infinito, chega nessa expressão. Deriva S com relação a U, para tirar o 1 sobre t. Certo? E, na verdade, aqui ele faz uma análise da entropia, mas dessa expressão aqui vem para essa aqui. Tá bom? Ele isola U em função... Lembra, se você pegar o KB e passar para baixo, 1 sobre KBT é beta. É o parâmetro termodinâmico. Tá? Então ele isola U e chega nessa expressão aqui. E ele fala que você tem... como são só 2 estados, aí ele fala, pensa num caso simples, né? Vamos pensar no caso onde eu tenho uma partícula isolada. Então tem 2 probabilidades. Uma de estar com energia no nível 1, que é energia 0, outra de estar no nível com energia positiva, que é a probabilidade 2. Isso aqui são os fatores que Boltzmann calculou para essas energias. Então ele faz toda uma discussão importante aqui, e aí ele compara isso com o paramagneto e com o sólido de Einstein. Mostra para vocês que isso aqui é tudo casos particulares, né, da mesma ideia. Ele fala, se isso aqui é a probabilidade de encontrar... Olha essa expressão acima aqui. Isso aqui é a minha energia média. Tá bom? O que ele fez? Ele disse assim, essa separação de 2 probabilidades, se você aceita isso, né, quem que é a energia média? A energia média quando a minha energia é 0, que é o meu estado de menor energia, a contribuição para a média é 0. Quando a energia é epsilon, que é um valor diferente de 0, então essa probabilidade que contribui para a energia média. E se você olhar aqui, isso aqui é exatamente a probabilidade de estar com energia epsilon. E ele fala na verdade que o que nós chegamos é isso aqui, 0 vezes a probabilidade de ter 0 mais epsilon vezes a probabilidade de ter energia epsilon. Ou seja, a energia média é realmente a energia estatisticamente média, porque é isso que a gente faz com as variáveis aleatórias em estatística, né? Quando eu quero saber o valor médio de uma variável aleatória, eu somo todas as possibilidades dessa variável com cada uma das suas probabilidades. Então é isso que a gente está fazendo. Em todos esses exemplos. É que às vezes não é aparente, às vezes não é óbvio. Mas é isso que nós estamos fazendo. E aí ele mostra que ele tem outros exemplos, ele até cita isso aqui que é muito legal. Quem entende um pouco de eletrônica aqui? Você tem esse negócio que chama efeito Schottky.
é um efeito térmico que nós temos de distribuição de energia, e nós temos alguns diodos e transistores que a gente consegue construir que tem esse efeito de distribuição de energia, que são os diodos Schottky ou transistores Schottky. E aí, lembra, são sempre 4 exemplos. Ele vai para o gás de Boltzmann. E aí, lá atrás, no capítulo 2, ele falou de partícula numa caixa. Então é isso que ele vai fazer agora aqui. Vai fazer partícula na caixa. Não, acho que nem é partícula na caixa ainda não. Não é. Partícula na caixa é o próximo. Tá? Então esse aqui é o exemplo 4. Ele fala, você pega o exemplo que a gente fez acima, que era cada partícula ter 2 níveis só, e agora você assume que cada partícula pode ter infinitos níveis, contando 1, 2, 3, 4, infinitas energias para cada partícula. Então você tem um conjunto de N partículas, onde cada uma delas pode ter um certo nível de energia. E aí, a nossa combinação do número de estados é dada por essa expressão aqui. Isso aqui é combinatória. De quantas formas diferentes eu posso arranjar N partículas em Nzinho caixas. Então eu tenho a caixa 1, a caixa 2, a caixa 3. Então é assim que eu conto essa combinação. Se você tem dúvidas disso, dá uma revisada em combinação. E aí você faz a receita de bolo de sempre. Isso aqui está escrito em forma de N's. Eu preciso dele escrito em forma de Nzão e de E, da energia. Nzão é só somar todas as configurações possíveis, as partículas. E energia é só você fazer a média. É só você fazer a energia de cada nível vezes quantas partículas eu tenho naquele nível. E somar. E você substitui isso aqui em cima. E essa parte aqui é interessante porque ele faz ele já faz um passo adiantado para a gente aqui. Ele já substitui direto no ln de ômega, que está aqui. Porque quando você joga no ln de ômega, o que você está fazendo? ln do número de estados é ln de n fatorial menos cada um dos ln's daqui de baixo. Ou seja, você está fazendo ln desse menos um somatório dos ln's de baixo. E aí ele mostra que ele já consegue, ele sugere que a gente vai organizar isso de 2 formas. Eu recomendo que vocês leiam o texto, é muito bem explicadinho, tá bom? E aqui que talvez caia um pouco no que a Letícia falou. A Letícia falou assim, ele fez de um jeito diferente. Por quê? Porque ele tenta achar aqui por multiplicadores de Lagrange. Mas não é necessário. Tem outras formas de fazer. Não precisa ser por multiplicadores de Lagrange. Bom? E aí aparece essa função aqui, Z, que ele não dá nome por enquanto, mas mais pra frente vai ter um nome importante. Essa função não aparece aqui por acaso. E ela não chama Z por acaso. Ele falou só fator de normalização. Isso. Mas essa função, quando você descobre quem que tem que ser o lambda que maximiza isso, você vê que tem a ver com a temperatura. E aí você chega numa expressão conhecida. Esse Z em alemão vem de soma de estados, que eu não sei pronunciar. Que é isso que está fazendo aqui, está somando os estados. Então esse aqui é o exemplo que pode dar um pouco mais de trabalho para destrinchar. Tá bom? E aqui realmente, agora sim, partícula na caixa, gás ideal monatômico clássico. Então, tudo isso aqui, tudo que ele veio fazendo, ele veio construindo para chegar aqui. Ele vai colocando um tijolinho de cada vez na complexidade. Mesma coisa. A única coisa que aqui você fala assim, professor, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Nada a ver. Como que o ômega pode ser isso? Bom, aí você tem que voltar lá no 2. Onde ele discutiu
Ele discutiu distribuição de probabilidade contínua. Aqui, ó. Sistema clássico de partículas. Ele fala assim, ó, a gente precisa de um equivalente da probabilidade quando o sistema é contínuo, quando eu posso ter qualquer energia, qualquer momento, qualquer posição. Como é que faz? E a resposta é assim, você define uma coisa chamada espaço de fase, que é esse espaço composto, é um espaço multidimensional, imaginado pela gente, né? Não imaginário no sentido de números imaginários, mas é um espaço inventado, que é o espaço de estados, ou espaço de fase. E que ele é composto, cada eixo dele representa posição e momento de todas as partículas. Então, como cada partícula tem 3 componentes de posição, x, y e z, e 3 componentes de momento, px, py e pz, então cada partícula contribui com 6 dimensões para esse espaço. Se eu tenho n partículas, eu tenho 6n dimensões nesse espaço de fase. Então é um espaço multidimensional abstrato. E aí, o que é a probabilidade? A probabilidade de eu encontrar minha partícula num determinado estado não está definida, porque agora eu estou falando de variável contínua. Então a probabilidade, qual é a probabilidade de eu fazer um sorteio aleatório para números de 0 a 10 e tirar precisamente o número π? É 0, porque eu tenho infinitos números reais entre 0 e 10, e isso vale para qualquer intervalo, né? Se eu falar assim, me sorteia qualquer número real entre 0 e 1, qual é a probabilidade de tirar meio? É 0. Então eu preciso falar para você assim, se eu me sorteio um número real entre 0 e 10, qual é a probabilidade de eu tirar um número entre 0 e 10? Qual é a probabilidade de eu tirar um número entre 1 e 2? Aí sim, entre 1 e 2 eu tenho uma unidade dividido por 10 é 10%. Então eu preciso de intervalos para comparar. E aí a ideia nossa aqui é que quando eu tenho n partículas, eu pego esse espaço de fase e minha probabilidade é a proporção entre um volume do espaço de fase e o volume total. Então eu preciso falar assim, qual é a probabilidade de encontrar dentro de uma caixa? A caixa me determina os valores de x, y e z máximos e mínimos, e com energias entre tanto e tanto. Isso me determina os momentos. Então eu pego esse volume do espaço de fase e comparo com todos os estados possíveis de serem acessados. É isso que essa seção 2.2 explica. Ele começa com um único ponto de uma única partícula com P e Q. P é momento, Q é posição. E ele fala, isso aqui, no caso unidimensional, uma partícula num universo unidimensional. Então, só tem esse cara aqui. E aí ele vai explicando, então se ela pode se mover de 0 a L em X, né? Mas ela só pode ir para a esquerda e para a direita, então ela só tem 2 momentos possíveis. E ele vai expandir essa ideia. Aí ele ensina que a gente conta calculando o volume. Ele ensina a calcular o elemento, aquela área ali como elemento diferencial e comparar o pequeno com o todo. E ele vai expandindo isso para coisas cada vez maiores. Aqui ele coloca uma mola, então quando ao invés de ter uma partícula unidimensional, você tem ela numa mola, então ela pode oscilar para um lado e para o outro. Isso me dá um espaço de fase que é essa elipse. E depois ele joga para uma coisa, para o gás ideal. E aí o gás está vinculado a uma caixa e tem energia mínima, né, que é todo mundo parado, e energia máxima, né, não tem, é infinito, porque meu gás é ideal, eu posso esquentar como eu quiser. E ele mostra que você consegue calcular essa integral aqui, que tem n dimensões, né, 6n dimensões. Você consegue escrever ela dessa forma, ela é uma esfera 6n dimensional, e a gente pega a equação da geometria da esfera multidimensional e consegue escrever dessa forma aqui. Eu sei, complicado. Não falei que ia ser fácil. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem destrinchar isso daqui se for devagarzinho, pouquinho em pouquinho.
Tá? Isso aqui tem na Wikipédia, essa equação aqui. A equação da casca esférica n-dimensional. Volume de uma casca esférica n-dimensional. Tá bom? Então essa equação 33 é a que ele coloca lá na frente depois pra gente. Deixa a gente voltar lá na... Eu tava mais pra frente que a 98 já. Aqui. É aqui, ó. Aquela lá é a 54. Ele começa daqui já. E aí ele fala, ó, é a mesma coisa, não importa que isso aqui não são mais fatoriais, ok? Não importa. Vai lá e tira um ln, divide por n, tá bom? E você vai chegar numa expressão. Ele fala, ó, é importante observar que quando eu calculei aquele volume no espaço de fase, eu pensei numa casca esférica, essa casca tinha espessura ΔE. Você pode pensar que esse ΔE vem da quântica. Mesmo sendo uma coisa clássica, você pode pensar que é uma incerteza na energia. Mas é um número. E, portanto, 1 sobre n vezes ln disso aqui, quando o n vai para infinito, isso aqui tende a zero. Esse é o argumento que ele faz aqui. E você chega nessa expressão aqui, ó. Tá bom? Aí ele discute aquela constante que aparece na frente, tal, e ele discute um problema que vai aparecer aqui, que eu não vou dar spoilers, eu queria que vocês lessem e vocês tentassem chegar. Mas até aqui, ó, a hora que ele chega no S de UV, que é essa expressão aqui, daqui a gente tira 1 sobre T, que é ds du, e a gente tira P sobre T, que é ds... tem um erro de digitação aqui, né? Volta lá na... Aqui é ds dv, tá bom? Aqui é ds dv. P sobre T é ds dv. E você percebe que essas duas equações, essa aqui de cima e essa aqui de baixo, as duas são que nós conhecemos. U é 3,5 de kBt e PV igual a kBt. Isso aqui é com uma partícula só, porque parece que é uma partícula só, porque está como densidade. Tá bom? Tem que lembrar que P é P mesmo. P é sempre pressão, mas Vzinho é Vzão sobre N. Então, se você trocar por Vzão sobre N e passar N para o outro lado, fica que PV é igual a N kBt, que é a equação dos gases ideais. Aí fala, não, isso aqui tá perfeito, tá lindo, só que tem um problema aqui. Tá? Tem um problema. Que eu quero que vocês leiam. Mas tem um termo que quando ele vem aqui em cima e fala assim, ó, esse limite existe desde que aquela constante que apareceu aqui, essa constante C3n, que ela é um fator geométrico que vem dessa integral da esfera, desde que isso daqui para n é muito grande, tenha essa cara. Ok? Tenha essa expressão aqui. Se tiver essa expressão, quando a gente faz o limite, dá tudo certo. Aí você esquece, você fala, deve ter, né? O livro sabe o que está fazendo, deve ser isso aqui. Mas aí ele chega aqui embaixo e mostra que não tem. Não deu certo. Aquele fator geométrico, na verdade, ele propõe que tem que ser... Perdão, passei reto. Que tem que ser n menos 5,5, nzão elevado a menos 5,5 de nzão, vezes uma constante elevada a n. Tem que ter essa dependência em n, bem específica. E quando você pega da geometria da integral da esfera, dá nzão elevado a menos 3,5 de n vezes uma constante elevada a n. Essa constante ele chamou de b, mas tanto faz, podia ser. Ele só colocou b para dizer que é uma outra constante. Mas enfim, não faz diferença. O importante é esse cara aqui. Não é 5, é 2. Então, na verdade, esse limite não existe. Tan, tan, tan. Assim, peraí. Você assumiu que isso aqui era verdade, deu o que a gente sabe, e agora você me fala que o limite não existe? Uhum. Então ele faz agora o processo inverso. Ele fala, ó,
como chegou numa coisa que a gente sabe que é verdade, talvez a gente tenha assumido hipóteses erradas lá no começo. E ele faz uma análise inteligente. Ele fala assim, ó, se lá atrás, a hora que a gente definiu quem era a probabilidade, que era essa casca esférica multidimensional que vocês têm que estudar ainda, vocês estão devendo voltar lá e estudar, que é essa expressão aqui. Se lá atrás, se ao invés de ter considerado definido que probabilidade era isso, era a proporção entre um pequeno volume pelo volume total daquele espaço de fase, eu tivesse definido a mesma coisa, mas dividido por n fatorial, por algum motivo, eu tivesse com esse n fatorial na mão, eu teria chegado no número certo. Então é mais provável que lá no capítulo 2, quando a gente tentou achar um análogo para a probabilidade para coisas contínuas, a gente só resolveu metade do problema. A ideia de usar a razão entre as integrais de uma parte do espaço de fase pelo todo resolve em partes. Eu preciso ter esse fator de correção, que chama fator de Boltzmann. Fator de correção de Boltzmann, ganhou o nome dele. Então, a verdadeira probabilidade para o sistema contínuo é aquela casca esférica dividido por n fatorial. Ok? Então ele fala isso. Fala, ó, volta lá atrás, o que você aprendeu no capítulo 2, que era o número de estados acessíveis para uma variável contínua, você divide por n fatorial. E aí vai dar tudo certo. Por quê? Não sei. Aqui, ó, fator de contagem correta de Boltzmann. Boltzmann falou, isso aqui a gente não está fazendo certo. E, quando se vocês lembrarem das aulas de combinatória, vocês vão lembrar que várias vezes a gente precisa dividir por n fatorial. Quando que a gente precisa dividir por n fatorial? Uma combinação. Quem lembra? Quando você quer descontar repetições. Certo? Então Boltzmann falou, quando você fez isso aqui lá atrás, você contou coisa a mais. A gente precisa descontar algumas repetições. Repetições do quê? Não sei ainda. E aí, eu vou dar um spoiler para vocês. Então, acabou o capítulo. Ok? Acabou o capítulo. Essa é a jornada que eu quero que vocês façam com vocês. Lembre-se, é uma sala de aula às avessas. É uma sala de aula invertida. Eu quero que vocês tragam isso aqui para ensinar para mim. Feito. Que quando vocês não conseguirem, eu tiro dúvida. Eu falo, mas você não conseguiu por causa disso aqui. Aí você faz, entenderam? Senão fica tudo muito solto. Vou dar um spoiler. Por que aparece aquele termo? Porque nós estamos insistindo em fazer física e estatística com a física clássica. Quando você faz física e estatística com física quântica, esse n fatorial já aparece de graça. É uma coincidência. Não tentem enxergar mais do que isso. Eu lembro que eu tinha aluno... O pessoal da física viaja, né? A gente sentava na cantina depois dessas aulas e falava assim, nossa senhora, mas que... Quer dizer que a física estatística, que é uma ferramenta matemática, já estava dando a dica para os físicos de que a física quântica vinha por ali. Não, gente, não tem nada a ver. A única coisa que ela está dizendo é que o entendimento clássico da natureza não conta direito os estados. Só isso que ela está dizendo. O entendimento clássico conta errado as repetições. Só isso. Aí, por uma coincidência, a quântica conta certo. Simples assim. Então, quando você faz tudo isso aqui depois para... Aí, a quântica a gente tem que separar em bósons e férmions, porque vai ter a ver com a função de onda, nós vamos chegar lá. Mas quando você faz um gás de bósons, esse n fatorial sai direitinho. Quando você faz de férmions, aí é um outro caminho, nem passa por isso daqui. E para altas temperaturas, todos dão a mesma resposta.
Todos batem com a clássica, porque é isso, né? Todo gás quântico no limite para altas temperaturas se comporta como um gás clássico. Como se o N fatorial tivesse sido colocado ali. Então, como se os estados tivessem sido contados de forma correta desde o começo. Sinceramente, o curso tem muito mais coisa para falar. Mas se vocês fossem embora na nossa última aula sabendo bem até aqui, eu daria minha missão por concluída. Porque isso aqui já é bem difícil. E eu sei que se vocês escolherem fazer um doutorado, vocês vão ter física e estatística de novo. Mas essa outra física e estatística é o quê? É a mesma coisa de agora, de um jeito mais aprofundado? Entendi. Então, são outros ferramentais. Por exemplo, aqui a gente só viu microcanônico. Microcanônico é quando a energia é constante. Nós ainda temos que ver canônico. E aí, canônico, a energia pode variar. Então, eu liberto a energia para ser uma variável. E quando eu faço isso, eu posso introduzir, né, outros tipos de situação termodinâmicas. E depois tem o gran canônico, que é o número de partículas poder variar. Eu posso criar e destruir partículas no meu sistema. Aí você fala, nossa, mas criar e destruir partículas? Pode ser o caso, por exemplo, que a Vânia trabalha, onde eu tenho uma física de altas energias e aí ocorre uma colisão e cria um monte de partícula, tem partícula que cria, que aniquila. Pode ser isso, que é uma coisa super exótica, mas pode ser mais simples. Eu posso ter, por exemplo, uma mistura de gases ideais que vão fazer uma reação química entre eles. E que eu começo, por exemplo, com gás de hidrogênio e oxigênio, estou inventando aqui, tá? E eu vou dar energia para eles e vou terminar com vapor d'água. Certo? O que aconteceu? Eu tenho o gás A e o gás B, os dois vão desaparecer e dar lugar a um gás C, que não é nenhum nem outro. Então isso é uma transformação onde tem partícula que sumiu e partícula que apareceu. E isso é o gran canônico. É o último ensemble. É quando eu liberto o número de partículas para virar uma variável. Tanto a energia quanto o número de partículas pode variar. E nós vamos fazer tudo isso seguindo a mesma receita de bolo. Eu só vou acrescentar um passo a mais quando for canônico e um passo a mais quando for gran canônico. A receita de bolo é essa. Aí, quando vocês forem fazer isso num doutorado, a pessoa vai trocar todas as receitas de bolo. Vai falar, o que vocês fizeram lá no mestrado foi legal, foi introdutório, foi bacana, mas o doutorado ele visa que você pode precisar disso como ferramental de pesquisa mesmo. Você vai fazer um doutorado, supõe que você vai ser um cientista e você vai usar isso na sua pesquisa. Então eu vou te apresentar outras ferramentas, outras receitas de bolo que resolvem não só esse caso, mas outros casos que não podem ser resolvidos com essa sequência de coisas. Mas ainda é a mesma física e estatística, o mesmo conceito. Aí tem integrais de caminho, tem outras formas de resolver. Mas sempre com a mesma ideia, sempre não muda. O conceito fundamental por trás da física e estatística está aqui. Só vão melhorar a sua caixa de ferramentas. Se você falou, Letícia, eu não te ouvi. Não, falei nada não. Então tá bom. Tá bom, gente? Vamos fazer um acordo? Eu não vou colocar coisa nova. Não vou colocar. Eu queria que para a semana que vem vocês trouxessem para mostrar para mim um desses caras aqui feitos. Mas vamos fazer assim, desde o começo. Então, por exemplo, vamos fazer... Esquece a lista de exercício por enquanto. Vamos pensar só nos exemplos. Tá bom? Vamos todo mundo fazer esse do gás monatômico clássico, que é o mais importante. Ok? Todo mundo fazer esse. E aí, o que eu quero que vocês façam? Com suas próprias palavras, com o seu próprio jeitinho, você vai lá no capítulo 2, você vai começar lá naquela discussão, você vai fazer o seu resumo, vai completar as passagens,
para chegar nessa equação aqui. Aí você vai aplicar a nossa receita de bolo. Faz lá 1 sobre n ln de n, faz Stirling. Só essa equação 55 dá uma página na hora que você abre ela e faz todas as passagens bonitinho. Exatamente isso que eu imaginei. Quantas páginas nós vamos ter isso aqui? É isso aí, né? Faz aqui bonitinho. E aí chega nisso aqui. Se convence disso aqui. Se convence que esse limite só dá certo se esse C3N tiver esse formato, por causa de como que o N cancela. Tá bom? É fácil de convencer disso, não precisa provar. Você pode substituir C3N por essa expressão dentro do LN e ver que quando você faz essa substituição, todos os N se cancelam como deveriam para o limite convergir. Só fazer isso. Tá? Se convence que tem que ter essa carinha aqui. Depois, deduza aqui as expressões termodinâmicas, igual está aqui. E aí, volta nessa discussão, falando, né? Na verdade, quando você pega lá da geometria, de novo, isso aqui tem na Wikipédia, conhecimento de Wikipédia, isso aqui, tá bom? Esse fator aqui. Quando você pega isso aqui, é 3 sobre 2, não é 5 meios, é 3 meios. Mas, se tivesse esse 1 sobre n fatorial, quando eu faço Stirling, dá 5 meios. Vocês conseguem ver por quê? Não? Volta lá e faz. Quando você fizer Stirling aqui, ó, lembra? Stirling vai ser... você está dentro do ln disso aqui. Então vai ficar ln de 1 menos ln de n fatorial. E ln de n fatorial é n ln de n menos n. Certo? Vai fazendo tudo isso. Vocês vão ver que os fatores se combinam e vai somar um 2 aqui. Onde é 3 meios vai virar 5 meios por causa desse cara aqui, quando você faz a aproximação de Stirling. E aí dá o que tem que dar. Bom, e aí encerra. Se vocês se convencerem disso, eu me sinto seguro pra gente ir pra frente. O que você vai precisar para se convencer disso? E eu recomendo estudar os outros exemplos. Eu recomendo não começar daqui direto. Usa seu tempo direitinho para você começar pelos mais simples. Volta lá naquele de 2 estados. Tenta fazer você os passos da receita de bolo você mesmo. Né? Para depois atacar esse problema que de fato é mais complicado. Ô Vânia, você falou quantas páginas? Deixa eu contar uma coisa. Foi várias páginas para uma semana. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sim. Posso compartilhar minha experiência? Claro. Qual foi a maior prova que você já fez na vida? Maior prova? Uhum. Nossa. Dia de prova. Semestre passado. Semestre passado? Do quê? Quanto? Eu acho que pra mim... pra mim foi também, Vânia. É que quântica, eu mergulhei tanto de ponta no negócio, porque foi meu primeiro contato com o mestrado de novo, mas eletromagnetismo é pior. Vou falar que semana passada tá pior. Você acha que não? Jura? Então vamos lá, a quântica. A minha também foi parecida, foi teoria quântica de campos. Que é a continuação da quântica, né? Teoria quântica de campos é a versão para sistemas de muitas partículas. É quântica para muitos corpos, vamos dizer assim. E aí, a professora chega para dar a prova às 10 horas da manhã e a gente está na sala e ela entrega uma folha com 4 perguntas, 4 problemas para resolver. E não deu almoço para ninguém. Ela deixou um bloco de almoço no canto, falou, leiam, antes de começar, leiam e me perguntam se tem dúvida do que está sendo pedido. Aí ela leu com a gente leu mais um pouco, tal, entendi. E aí, assim, cada uma das perguntas, é igual você falou, dava para ver que era muito, muito grande a resposta de cada uma. Sim. E aí ela falou assim, bom, então é assim, vocês têm 24 horas para fazer. Como assim? Vocês vão embora para casa agora. Quantas disciplinas você tinha?
Quantas? Tinha uma disciplina para Era, cursar. era doutorado, tinha 2. Era 2 de cada Nós vez. estamos com 3 Não, eu sei, mas vai vendo. Ela falou, ó, 24 horas, vocês têm que me entregar até amanhã às 10 da manhã. Eu vou confiar em vocês, sistema de honra, vocês vão pra casa, vocês não vão fazer entre vocês. Mas vocês podem consultar o livro que vocês quiserem. Vocês podem consultar o material que vocês quiserem. Só não pode consultar um ao outro. Aí ela falou assim, se vocês estudaram, vocês devem estar percebendo que vai ser grande. Então pega aqui um bloco de folha de almaço. Aí a gente percebeu, nós éramos 6 ou 7. Tinha 6 ou 7 blocos certinho. Blocos de folha de almaço. Ela falou assim, vocês me devolvem o que não usar. Mas leva tudo que tá aqui. E aí ela falou, ó, eu recomendo começar agora. Não deixe para depois. Porque dependendo do que você tem para fazer no seu dia, não vai dar tempo. Eu saí dali, eu fui para casa, fui para minha república, né? Era 11 e pouco até eu chegar em casa. Fiz ali um almoço que eu tinha pronto, esquentei rapidinho. Tomei um banho, porque eu percebi que o negócio ia ser feio. Quando era meio-dia, eu estava sentado na mesa. Eu terminei a prova algo entre 3, 4 horas da manhã, por aí. Na forma de rascunho. E aí eu tinha que passar limpo para entregar. E aí eu terminei de passar limpo 9h30 da manhã. Eu levantei Assim? e fui entregar. 63 páginas. 4 perguntas. Quantas páginas? 63. Esses dias eu fiz 30 páginas em 12 horas. Achei que eu tava bem, você tá... A primeira lista nossa de mecânica quântica, a minha deu 23 páginas. Eu fiquei assim, como assim, gente? Já foi demais, né? Não, gente, mas a gente fez isso numa paulada só. 4 perguntas. 63 páginas é um número mágico pra mim. Misericórdia. Eu tenho essa prova guardada até hoje, porque a cópia, a professora ficou com a prova, mas ela deixou a gente xerocar. Claro, pra ver a uma obra de correção. arte. Exatamente. Eu tenho a cópia dela guardada até hoje, porque pra mim é um marco. E eu fui a maior nota da sala, eu tirei 7,5. 7,5, não foi 10, foi 7,5. Fiquei super feliz. Imagina, porque tá louco. Imagina a quantidade de entrega, você é doido. Então, agora, gente, pro mestrado e pro doutorado, o negócio aumenta muito. As cargas aumentam. E é muito mal que vocês tenham que fazer 3 matérias ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu queria muito mudar no nosso mestrado. Eu tô fazendo íons, colisão de íons pesados, eletromagnetismo que tá me deixando maluca, física e estatística que tá interlaçado diretamente ali com o conteúdo meu de colisão. Nossa, é muita coisa. Aí eu dou aula, sou coordenadora, tô maluca. Sei bem como é. Mas, ó... Isso é para fazermos pra semana que vem, ou daqui 15 dias? Pra fazer pra semana que vem. Ah, tá. Tá? Porque a gente parou 2 semanas, gente, por causa das minhas aulas na graduação. Nós assistimos. Vocês Eu assistiram? tenho que sair agora. Às Não, 4. eu vou encerrar. Eu também. E aí eu Então, eu ia peço... te perguntar se aí é só... É só não, né? É essa parte aí, então, que você deu. Letícia, não fala só pela Não, é que só não quis dizer Eu isso. vou é pra lançar, eu o tópico, vou lançar a ferramenta de entrega e aí vocês fotografam, escaneiam e sobe isso. Cada um separadinho. Perfeito. Tá ótimo, então. Beleza? Beleza. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada e até mais. Vejo vocês semana que vem, então. Toda terça agora, direitinho, tá? Beleza. Certo. Combinado, professor. Tchau, tchau.